Fala, minha galera, sejam bem-vindos ao quarto episódio da C2 Cast, esse projeto que está iniciando com grandes participantes, entre eles Iago e Maju, aqui comigo hoje, para a gente poder falar de muita inteligência artificial, comunicação, impacto no consumidor, e deixar para vocês aí que já acompanharam o primeiro, o segundo, pelo menos deixar o teu comentário, o que tu está achando do nosso canal, que a gente vai ao longo do processo, melhorando e também ouvindo feedback para a gente poder estar sempre falando mais das notícias, das fofocas, dos impactos e também de muito debate aí leve, fluido e que traga bastante informação, conteúdo para vocês. Vou deixar para se apresentar o Iago aí, o nosso analista, o nosso growth hacker. E aí, Iago, como é que tu tá? Se apresenta para a galera aí. Fala pessoal, tudo certo? Hoje, assunto polêmico sobre IA. Né? A gente vai trazer uma notícia de que a IA vai encarecer praticamente todo artigo tecnológico. A gente vai explicar, desenvolver um pouco sobre isso. Fala do impacto também que a IA traz em questão de ansiedade. A internet causa ansiedade, o famoso FOMO, né? A teoria do FOMO, e os impactos que isso tem na sociedade em geral. Mas, e aí, Maju, o que tu acha sobre o tema? Tu que vai ser a meio termo da discussão. Oi, gente, então, eu já ia avisar, hoje eu tô mais como observadora e vou deixar os dois grandes aí batalharem, porque eles são opiniões bem diversas, eu sou mais meio termo, mas eu acho que vai ser uma boa discussão aí, gente, vai ser uma coisa bem legal. Bom, vamos lá, pessoal. Principal notícia hoje, a notícia que vai englobar todo o episódio, é que a IA generativa vai encarecer praticamente todo artigo tecnológico. E os principais motivos são que a IA ela aumenta custos sistêmicos em vez de reduzir. Então, aquela premissa básica de mercado de uma produção maior e ocasiona em um custo menor. Com a IA, ela é o contrário. Então, o princípio econômico, a IA quebra isso. Mas contextualizando a notícia geral, é que a IA está precisando hoje, as empresas de IA estão precisando de servidores maior. E esses servidores maiores, eles exigem muita memória, para guardar dados. E o que acontece? As empresas estão com uma demanda tão grande que o mercado não está conseguindo suprir. Claro que as empresas, tipo, sei lá, Google, Microsoft, fazem grandes servidores, grandes bancos de dados, né, que guardam esses dados. E isso é físico, é um espaço físico, começa por aí. Então, são galpões gigantes de memórias que ficam guardando dados da IA. Esses dados não são guardados na mesma memória que a gente usa no nosso computador, não é um SSD, é um HD e tudo mais. São memórias diferentes específicas para isso, que é as memórias HBM, que é um tipo de memória um pouco diferente, mais específica para a indústria do que para a gente, consumidor final. Porém, essas memórias, elas usam o mesmo chip DRAM ou chip NAND, que são chips usados no teu disco de SSD ou HD. Então, esses chips que estão entrando em escassez, e aí está aumentando o custo de tudo. Basicamente, hoje em dia, as IAs estão usando até o próprio HD que tu usa para guardar memória, porque não tem como. E o que causa toda essa necessidade por mais memória é a IA generativa, não é a IA que tu usa no Photoshop, por exemplo, para corrigir uma coisa, eliminar alguma coisa assim, não. É aquela IA sem sentido, para mim, pelo menos, de tu mandar no ChatGPT pedindo para ele fazer o teu cachorro estilo Estúdio Ghibli, tá ligado? Então, isso daí causa muita memória, ocupa muito espaço. Os vídeos também, que o pessoal já está fazendo para guardar fake news para a eleição ano que vem. Então, todas essas coisas exigem muita memória e espaço na nuvem. E essa nuvem ela precisa de um servidor. Esse servidor é custeado à base de memória em grandes data science. E aí acaba que isso contraria a lógica clássica da economia. A automação ela cria novas camadas de demanda, custos e infraestrutura. Expectativas irreais impulsionam sem retorno, basicamente, porque hoje a IA, para quem não sabe, as empresas de IA, elas não faturam quase nada. A IA não dá tanto dinheiro assim quanto pensam. A única empresa que praticamente consegue lucrar com IA é a NVIDIA. Então, as outras, a OpenAI, que agora é da Microsoft e tudo mais, essas empresas elas não dão tanto retorno sobre o investimento. A IA ainda é um investimento muito futuro, que eles estão prevendo que isso dê dinheiro. E aí a economia digital entra num ciclo de inflação tecnológica,
porque a memória RAM ela fica mais cara, os SSDs ficam mais caros, e isso quem paga o preço é o consumidor final. Por exemplo, um amigo meu, ele montou em junho do ano passado um computador e ele pegou uma memória DDR5, que é uma memória atual boa. Ele pagou um valor X, hoje em dia esse valor já está 3 vezes mais. E as DDR4, que são um modelo inferior, estão 2 vezes mais já. A média de aumento de preço em memória subiu uma média de 300%. Então, no mínimo, a memória duplicou o preço em memórias que não são tão atuais e boas. E aí a gente tem necessidade por infraestrutura física também para guardar esses servidores, e isso demanda absurdos de espaço, de infraestrutura, tem impacto ecológico também, ambiental, tudo por causa que esses data centers precisam guardar a imagem de cachorrinho em Estúdio Ghibli. Em resumo, é isso. Esse é a premissa da notícia, né? Então, Maju, o que tu pensa sobre isso? Tu que vai ser o meio-campo, então, antes da opinião mais polêmica minha e do Felipe, vamos passar para ti. Então, eu vindo de alguém que já usou IA para pegar foto dos cachorros e pedir para fazer inversão de criança, é meio hipócrita eu falar alguma coisa, né? Mas assim, acho que essa tendência, talvez, de usar IA para fazer essas bobagens vai diminuindo, né? Eu espero, pelo menos eu parei de fazer essas coisas. Mas acho que ao mesmo tempo que a IA tá aí para ajudar, ela também tá atrapalhando um pouco, acho que, a vida das pessoas em vários aspectos. E acho que isso aí do sentido de aumentar preço de telefone, essas coisas, acho que é uma coisa meio complicada, porque as coisas hoje em dia, no geral, já são caríssimas. E o telefone é uma coisa que a pessoa hoje em dia precisa para viver, querendo ou não. Então, não sei, acho que hoje eu tô mais time Iago do que time Felipe, de ser um pouco contra a IA, enfim, e acho que ela ser liberada, assim, para todo mundo fazer o que quiser, uma terra sem lei, é meio complicado. Só antes de passar para o Felipe, deixando bem claro que eu não sou contra a IA como um todo, né? Eu só sou contra a IA no uso, tipo, massivo da massa da população. Porque, pô, tu ter IA para indústria, tu ter a IA para dev, conseguir, tipo, trabalhar melhor, aumentar a produtividade dessas pessoas, mas que usam realmente para aumentar a produtividade, é uma coisa. Só que tu ter a IA para população em massa, fazer videozinho de Natal em família, fazer, tipo, coisas aleatórias, assim, que ocupam espaço em data centers, que exigem programas melhores, hardwares mais fortes, isso com a população em massa acaba sendo um uso desenfreado, sem sentido, que acaba prejudicando mais a sociedade do que agregando alguma coisa na população. Então, é um uso meio que sem sentido para mim. Até porque, só completando falando dos data centers e do uso de IA, essa questão de usar IA de maneira desenfreada, hoje a gente vive uma situação onde, pô, que é retroativa, de que a gente não consegue mais acreditar em foto. Tu consegue fazer um encontro de duas pessoas antigas, sei lá, Júlio César, o imperador romano, se encontrando com Michael Jackson, tá ligado? Tipo, os caras conseguem fazer isso, então a gente não pode mais acreditar nas fotos da história. Isso é retroativo. Então tudo antigamente, tipo, deixou de ser meio que tanto real, digamos assim. Por causa disso. Isso também acaba sendo um problema para a sociedade, ao meu ver. Mas enfim, Felipe. Acredito que IA sempre traz muitos pensamentos, concordâncias, discordâncias. Eu estou nessa, ainda não estou discordando do Iago, porque é um fato, né? Não tem como a gente ir contra os fatos, que sim, os projetos vão encarecer, e também concordo com a Maju no quesito de quanto que a gente está preparado para isso. Acho que é muito nessa vertente. E aí a gente está trabalhando em vários cenários, vários mundos, né? Então tem um mundo global, empresarial, corporativo, tem um mundo do cara que joga, que é mais pessoa física, que também está querendo ali trabalhar com uma placa melhor, que nem o Iago trouxe. E tem o mundo das pessoas que fazem os cachorrinhos, que fazem essa parada da família, mas só usa IA para... Então, nesses três mundos, onde que a gente equilibra essa parada toda, onde que eu entro e vejo que é possível. E aí traz sempre os conceitos do processo de cada pessoa, e aí eu vou passar por eles em cada etapa e ver se vocês concordam comigo também. No empresarial, o grande problema da IA, foi o que a gente viu no marketing, a gente vê aí,
é realmente a galera afirmar que você vai fazer mais, gastando menos e fazendo mais com IA. Então, acho que a partir daí já fode tudo, desculpa o palavrão, já ferra tudo. Porque, na verdade, a gente está vendo que não, né? A gente está vendo que vai encarecer. Então, o marketing, esse é o nosso marketing, né? Já tem que dar aquele frufru, aquela enganação, aquela manipulação para comprar um curso ou para comprar uma IA que, não, você vai gastar menos, e não vai. Então, isso já é muito bom o Iago ter trazido, porque, realmente, então, se a gente vai falar de IA, se a gente vai implementar, não. Qual é o processo que é e quanto que custa, e tu tá preparado? Então, não chega enganando a sociedade, quem vai contratar, ou quem não pesquisa e não faz esses contratos também. Então, falando de corporativo, grandes empresas estão preparadas para trabalhar com IA, sabendo desse armazenamento, sabendo do hardware, sabendo que sim, tem que ter um processo com pessoas antes, bem alinhado. Contratação, quando a gente vai contratar um plano, uma ferramenta, muitas vezes a gente toma também, a gente contrata uma ferramenta, se a gente não tem um belo processo, a gente acaba não otimizando a ferramenta, nem usa. Todo mundo sabe, eu já usei ferramenta que eu nem usei. Posso dizer uma aqui, um CRM, como? Cara, acabei nem usando. E não tem nada a ver com IA, mas a inteligência no mercado, né, digamos assim. IA também, cara, se tu não tiver um processo, não tiver bem alinhado, não tiver um planejamento, um projeto, não adianta, porque tu vai ainda penar muito, vai ter que trabalhar muito em cima disso e vai estar já tendo custo desde o início. E aí, para fazer esse fechamento com vocês, sim, seja preparado, sim, tenha processos, esteja numa empresa que é visionária nesse quesito, que quer implementar IA, mas que saiba que dá para otimizar muita coisa antes de chegar nesses projetos maiores, que é o que a gente está trazendo aqui, que vai gerar inflação, que vai... Então, hoje eu vejo que se a gente otimizar bem todo esse processo, a gente consegue reduzir custos, o Iago sabe bem disso, que dá para tirar, antes de sair torrando, né, 100 mil, sei lá quantos mil, a gente consegue talvez trabalhar num ticket de 20, de 10, e ter IA, e ter talvez quando vê uma entrega, ou conciliar outras ferramentas, porque não vamos longe. Antes, com Google Workspace, tem empresas que pagam Google Workspace, com servidor, com tudo, e pagam um caminhão de dinheiro para o Google. E tem outras empresas que trabalham o Google de outra forma, ou Teams, ou qualquer que seja outra ferramenta. Agora vamos para a pessoa física, o cara que quer ali, jogar um jogo, ou nós aqui, o inteligência artificial, algo mais pessoal, que acelere, ainda é ok, ainda é gratuito, né? Então, assim, quero fazer um vídeo, quero fazer alguma coisa, ainda eu gasto menos talvez do que ter que pagar uma plataforma para editar foto, vamos dizer assim. Então, ainda nesse cenário, vamos pegar esse cenário aí de que eu não estou gastando quase nada, talvez hoje eu gasto aí R$200 com o ChatGPT, não sei se vale a pena, talvez mudaria. Então, inteligências artificiais que fazem mapas mentais gratuitas, tem muita coisa gratuita, então, talvez nesse cenário nos ajuda no quesito do bolso, no cartão, mas a gente sabe que tem uma nuvem por trás, que tem tudo isso por trás também, que vai gerar custos lá na frente para a gente, mas na hora, ali no resultado curto prazo, parece que a gente está ganhando. Então, acho que essa é a minha consideração de que o mercado, sim, sempre vai estar com mais custos, não tem isso, não tem, né? A gente tem que estar preparado para isso e não cair nos contos do vigário que, não, a inteligência artificial vai fazer tu economizar 200 mil em funcionário, mas vai me ferrar lá porque vai ser todo esse armazenamento. Então, acredito muito nesse potencial que a Iago trouxe, que é o mais importante de tudo é a gente estar preparado e saber disso, de saber dessas coisas técnicas, saber de processo, saber que tem muita empresa que fatura, né, que usa IA como uma solução para, mercado financeiro e tudo mais, e saber que esses custos estão sim integrados até para poder gerar valor para serviços, para empresas aí. Então, muito bom a gente estar falando disso. E aí, eu vou deixar, né, o tempero, vou deixar aquela faísca que é assim, cara, tudo hoje a gente usa IA, então não adianta também a gente vai ter que se preparar, vamos ter que mexer no nosso bolso aí, querendo ou não. E eu também não sou contra, eu sou a favor, mas, cara, tudo é feito com IA quase hoje, e quer queira, quer não, então a gente vai ter que gastar muito ainda. Então, se a gente já está tomando essa informação, prepare-se que a gente vai ter que gastar, e querendo ou não, cada vez mais vai ficar mais caro no nosso bolso. Não, só trazendo aqui outros 2 pontos, hoje a IA, o que aumenta muito a questão de preços de IA na questão de produção e questão de uso dela em outras ferramentas? É que a IA está cada vez precisando de um hardware mais potente, além da questão de memória. A IA precisa de um hardware cada vez mais potente, porque antes tu mandava ali no ChatGPT, no Copilot, enfim, qualquer IA, tu mandava um prompt, ela analisava esse prompt e te dava a resposta. O passar do tempo, a melhora da IA é quando ela começa a correlacionar prompts.
Então, tu mandou um prompt, ela fez alguma coisa, aí tu vai mandando outro prompt na conversa, ela vai lembrando dos prompts anteriores. Isso exige um hardware mais potente para ele correlacionar prompts. E aí, um hardware mais potente, é um custo maior de produção. Então, quanto melhor a IA fica, mais caro ela fica de se produzir. E aí, mais caro chega ao consumidor final. E essa questão de tudo usa IA é um assunto que a gente vai entrar mais para frente da pauta, de que às vezes não é necessário a IA estar ali atrelada, só que a indústria mesmo meio que te empurra essa questão de se tu trabalha com tecnologia, tu tem que ter IA implementado no teu negócio, sendo que várias vezes não é necessário. Acho que o que o Felipe disse para mim, o resumo disso é que tu precisa de propósito, né? Tu vai usar a IA, tu tem que usar ela com um propósito, tu vai usar uma ferramenta, contratar uma ferramenta, tu vai, enfim, contratar uma pessoa, alguma coisa, tudo isso tu precisa de um propósito do porquê fazer isso. E hoje, acho que a indústria, ela te pressiona a usar e aí tu acaba usando sem propósito. E isso acaba gerando uma cadeia de coisas ruins que vão acontecendo por causa disso. Como o aumento de preço das coisas, a exigência maior de memória, a exigência maior de data centers, por exemplo. Porque hoje, uma IA, ela precisa de data center gigante, onde guarda, armazena os dados e tudo mais, resfriamento industrial, que a gente vai falar um pouco mais sobre... Vou passar brevemente, na real, sobre resfriamento industrial, porque isso acaba causando muitos problemas ecológicos. Tem um gasto absurdo de energia, que também exige, tipo, um impacto ecológico grande, e uma infraestrutura física e territorial cara. Então, tu precisa de um grande terreno, uma grande estrutura, um grande prédio só para armazenar um data center. E isso aumenta o custo fixo global. Então, toda empresa que vai criar isso tem um custo gigantesco. E o impacto ambiental, eu até anotei aqui, são que os data centers, eles consomem uma grande quantidade de água e energia. A água para resfriar, que é o resfriamento industrial, é com base em água, e a água, ela sai desse resfriamento poluída. Então, um problema que a gente pode olhar para o Brasil a longo prazo é que o Brasil ele tem a maior reserva de água do mundo. E isso, provavelmente, se a IA cresce da maneira que está crescendo, em algum momento a gente vai se ferrar com isso. E a questão de energia, de consumo de energia, não preciso falar dos malefícios. Os servidores exigem sistema de resfriamento intensivo, gerando pegada de carbono maior. Então, a água que sai poluída desse resfriamento é com uma maior pegada de carbono. Ela solta muito carbono para a atmosfera. Então, a demanda por chips e hardware acelera a extração de minérios e aumenta o lixo eletrônico. Então, a gente produz muito lixo. Hoje, a tecnologia, ela avança, entre muitas aspas, rápido demais. Então, todo ano, a gente tem muito lançamento de novas tecnologias, novas entre aspas também, até porque isso é uma outra coisa que eu quero falar. Anualmente, então, todo ano tem um novo iPhone, por exemplo, e aí isso aumenta o lixo eletrônico, que é um lixo que causa diversos problemas para o meio ambiente. E operar IA em larga escala tem impacto ecológico tanto quanto grandes indústrias. Então, acaba sendo um malefício também ecológico. Mas acho que aqui ninguém é expert nisso para desenvolver muito sobre ecologia, a gente não tem nenhum engenheiro ambiental nem nada, mas é só trazer algumas curiosidades que a IA ela gera um impacto ecológico muito grande. As duas saídas são, ou a gente tem que dar uma desacelerada nisso para conseguir lidar, ou a gente tem que aprender também meios ecológicos de lidar com isso. A gente sabe que uma questão ecológica mundial a gente já não está muito favorável, né? Então, acho que é mais sobre isso, sobre como a gente vai lidar com esse problema. Talvez uma educação ambiental, só que é uma coisa que é muito difícil de alcançar em nível global, assim, de uma forma equilibrada, assim, que todo mundo tem acesso. Porque a gente já tem acesso a uma educação ambiental e a maioria da população não cumpre o que é imposto pra gente de, vamos reciclar, lixo orgânico, lixo seco. Imagina esse lixo de tecnologia, nunca vai alcançar o nível global, por mais que seja necessário. A minha consideração sobre essas curiosidades é que eu não sabia de tudo isso, então é sempre bom a gente estar aprendendo. Não, sério, não sabia que envolvia toda essa questão ambiental e o quanto que a gente busca resolver algo de tecnologia, de faturamento, mas a gente depois vê que vai se tornando um grande gargalo em outros setores. Então é interessantíssimo a gente pensar, por um lado, de que até eu já estou desconsiderando a minha então só essa questão ambiental muito interessante. A gente está pensando que sim, a gente vai implementar a IA e vai acabar com a água no planeta. Então, essa reserva aí. Mas, enfim,
Basicamente, tudo que usa, o resumo da notícia é tudo que usa os chips de DRAM e NAND. Chip DRAM e NAND, só para quem não sabe, são a diferença de um chip DRAM para a diferença de um chip NAND é o tipo de conexão que ele tem com as placas. Então, tudo que usa esse chip vai aumentar. Então, memória RAM, SSD, celular, até carro usa. A gente teve uma questão semelhante com a pandemia, que a China parou, e a China é a principal produtora desses chips. Então, quando ela parou, tudo referente a isso subiu de preço. E esses preços subiram durante 5 anos. A gente estava com os preços fora do normal. Agora que os preços estavam normalizando, e aí a gente tem mais esse impacto. A gente teve também essa mudança com a questão de mineração de criptomoeda. Tudo isso impacta o mercado. A diferença é que agora, tipo, com a IA, é maior, tipo, parece que o buraco é mais embaixo, entendeu? A gente não tem uma previsão de, tipo, de quando isso vai se normalizar. A gente tem só a previsão de que isso vai aumentar, 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 aumentar. E outra questão referente a isso é que, por mais que a gente olhe que a IA está em tudo, na verdade, o mercado mostra que a IA ainda é uma bolha muito grande. Que tem um gráfico até, que eu vou botar aí na imagem, que é um gráfico que mostra os investimentos. Até vocês estão aqui na conversa, tá no grupo do nosso grupo, eu mandei o gráfico. É um gráfico que mostra os investimentos das empresas onde elas investiram, o quanto elas investiram em IA. E se vocês forem olhar esse gráfico, ele é um grande círculo. Então, uma empresa investe na outra, que investe na outra, e tudo isso forma um círculo pequeno até. São poucas empresas referentes que usam a IA como investimento, mais que esse mercado. Então, esse mercado indica que é uma bolha nesse sentido, e também as empresas que produzem o chip DRAM e o chip NAND não aumentaram a produção, porque isso daí tudo aí é concepção minha, não tô tirando de nenhuma notícia nem nada. Mas se o cara que produz para essa demanda não aumenta a produção, ele não acredita que esse aumento de demanda vai ser constante. E isso acaba mostrando, tipo, que nem o próprio mercado acredita que a IA vai ser algo frequente, vai ser algo sustentável a longo prazo. Porque se eu sou produtor desse chip, eu vou aumentar minha capacidade de produzir ele, só que daqui a pouco baixa essa demanda, eu quebro. Então, essa empresa de produção do DRAM e do NAND não acredita que isso vai ser sustentável. É um sinal de que a bolha, tipo, é baseada no hype da IA agora. E aí, antes de eu continuar, que senão eu vou emendar um assunto no outro também, mas Ju, quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que eu acho que não tem muito o que comentar sobre isso. Trouxe umas informações que nem o Felipe disse, é importante ter, que eu não tinha a mínima ideia também. E, enfim, acho que é isso. Pode falar, Felipe. Cara, eu vendo esse gráfico aqui, eu vejo o quanto que a gente entrou agora parece que a gente entrou numa furada, assim, gigante, uma teia, assim, uma coisa, pensando só em lucro, mercado, e as oportunidades que as empresas também foram, né, cada um de um certo segmento, de poder solucionar isso e investir. Ali tem a NVIDIA investiu 100 bilhões em OpenAI, tem essa parte do gráfico ali, e cada empresa parece que se uniram para poder deixar esse mercado cada vez mais interessante para eles. E ouvindo tu falar, pode falar. Só um pontinho em relação a isso que tu falou de números de investimento. Foi investido, se eu não me engano, ao todo, mais de 1 trilhão, e o retorno foi até agora só. A NVIDIA anunciou que faturou 30 milhões. Então, não, 30 milhões ou 30 bilhões, tipo, alguma coisa assim. Mas ainda assim é muito desproporcional o lucro que a IA traz com a margem de investimento que eles fizeram, entendeu? Só complementar com isso. E isso só fica claro o quanto é aquilo que a gente falou, a gente não se prepara e não tem um propósito e não tem um objetivo, e quanto que a gente como empresa, né, se ferra quando a gente vai sem preparação para algo, esquecendo dos pilares básicos do ATEP. É um objetivo, tá, mas aonde que a gente quer chegar daqui a 5, 10? Eu acho que esse planejamento não é mais de 2, 5 anos, é um planejamento que os caras já fazem de 10 anos, no mínimo 10 anos, onde que os caras querem estar com isso. Então, claro, pensando nesse número, é muito baixo o lucro, mas eles devem ter um planejamento de 10, 15 anos aí,
E aí tu mencionou sobre ser hype, aí fica algo que é muito difícil de compreender, não porque tu falou, porque imagina os caras ter começado esse processo com a inteligência artificial e depois ter que apagar tudo, ou ver que não vai ser dessa forma, ou realmente até que nem tem a nossa pauta aqui, empresas estão ficando menos criativas pela IA, então eu vejo também que ficou um pouco limitado, claro, cresceu muito o Google, cresceu muitas outras soluções, mas é aquilo assim, é a primeira porta, né, aquela primeira sensação, criei aqui, que nem nós, eu criei um cenário de podcast onde a gente estava, mas depois fica limitado, parece que depois é o mais do mesmo, sabe? Parece que é aquela primeira sensação, nossa, que irado que dá para fazer isso, e depois fica difícil de tu ir recriando, fazer algo diferente, ou realmente de sempre ir alimentando para ficar melhor. Atendimento foi muito disso. O atendimento chegou como SaaS de algo muito interessante. Depois vou dar outro exemplo também de jornada de compra dentro do e-commerce, que a gente vai aplicar na empresa da Isla Sementes, que é trazer todo um catálogo de produtos para a pessoa. Então, quem compra, o usuário já compra, ele não vai mais precisar ir no carrinho dele, ou vai precisar, sei lá, na última compra. Lá dentro do usuário, onde ele faz um site, ele já vai ter uma IA que vai recomendar os melhores produtos. Isso já acontece, né, há muito tempo, mas a gente está aplicando agora. Também é caro, né, para fazer isso, porque são mais de 600 produtos, mais de 1.000 produtos. Então já vai ter uma IA ali, não vai ter mais precisar ter o comercial falando, esse mix aqui de produtos, essa variação, não tem essa no estoque, receba essa que é quase a mesma coisa. Quem comprou esse, compra esse também. Então já vai ter uma IA, um SaaS, com um catálogo otimizado para poder entregar isso para o cliente, e a gente sabe que tem um custo grande, mas aí pensa tu criar tudo isso para depois tu não conseguir mais alimentar a longo prazo, ou fica inviável, ou fica cada vez mais caro, ou aí falando de criatividade, cara, o quanto que isso vai poder ser, sim, responsivo para nós. Então acho que é esse grande gap que a gente encontra, e que eu vejo, falando com o Iago, falando contigo, Maju, também, cara, será que é o fim da IA? Então a gente vai ter que, é o fim, é o começo, sei lá, se ferrem aí, procurem uma solução, porque claro que a pessoal que trabalha com isso vai ter que achar uma solução de poder não encarecer tanto, ou sei lá, aí eu paro aqui mesmo, porque eu paro no onde que vai acabar isso, da gente estar sempre surfando esse hype. Eu acho que a IA não é o fim da IA, ela chegou para ficar e tudo mais, mas ela vai precisar se transformar, eu acho. O hype que eu digo é muito na questão de que eu acho que essa própria indústria, essa bolha, ela vai se quebrar sozinha. Porque, que nem a gente falou, a melhoria da IA vai contra um princípio econômico básico, que é a produção em grande escala reduz preço. Porque, resumindo de novo isso, a IA, para produzir mais, para aumentar a produção, tu precisa de um hardware mais sofisticado, isso vai precisar de chips com alto desempenho melhor, isso precisa também de mais armazenamento, e isso precisa de mais energia. Então, tudo isso aumenta o custo em vez de diminuir. E aí, esse é o maior gargalo da IA. Eu acho que ela vai chegar num patamar onde ela vai se estabilizar, e é isso. Entrando no ponto também de que hoje a IA que a gente tem, toda a IA praticamente, ela não é de verdade uma IA. Ela não é uma inteligência artificial, ela é uma machine learning. Ela aprende com base em processos repetitivos. Isso não é como uma inteligência. Ela aprende com base em processos. É aquilo, fazendo uma analogia, se tu fizer infinitas retas, tu vai conseguir um momento ter um círculo, basicamente. Mas ela ainda assim vai ser várias retas. Então, não é uma IA de verdade. A gente tem uma machine learning que, com base em estatística, padrões, ela vai desenvolvendo. Mas não chega a ser uma IA propriamente dito, né? Aí, o que eu vejo sobre isso é que, só resumindo também, que uma machine learning, assim, sem ser uma IA, ela tem limitações técnicas, ela depende de dados humanos, e aí a gente tem também o problema de reação em cadeia, de que se ela inventa dados, como o ChatGPT, por exemplo, várias vezes já inventou, ela vai pegar dados inventados e assim tu cria uma reação em cadeia de fake news, basicamente, porque um dado falso aqui, esse dado falso vai virar estatística para um outro dado, e aí assim tu vai indo um erro estrutural gigante. Mas, ao meu ver, a indústria tech como um todo, a indústria de tecnologia, ela cresceu muito
com a proposta de sempre trazer inovações, sempre trazer coisas novas. Se a gente for olhar 10 anos atrás, há 10, 20 anos atrás, o celular, quando lançava, ele sempre lançava um celular para outro com uma absurda, era gritante a diferença tecnológica de um para outro, de um modelo para outro. Hoje em dia, cada 3 meses lançam um Samsung Galaxy diferente, enfim, todo ano lança um iPhone diferente, que não tem essa proposta tão grande de inovação tecnológica, é tudo mais do mesmo. Hoje em dia não tem por que tu trocar de celular anualmente, por exemplo, a cada 2 anos, porque a tecnologia não desenvolveu para isso. Claro que a gente tem o lado de ostentação, uma câmera um pouco melhor, enfim, são pequenos detalhes, não tem mais um salto tão grande na indústria de tecnologia. E aí isso acaba, forçando, parece, por uma questão de investimento, de acionistas e tudo mais, a eles trazerem alguma coisa para ser essa grande inovação que está tendo no mercado tech. A gente teve o metaverso, a gente teve realidade virtual, agora a IA, para mim, é meio que nessa linha, entende? É algo que eles estão tentando empurrar porque não tem ideia. Acho que talvez a futura o grande salto tecnológico da indústria seja quando chegar computador quântico para a população em massa, que aí entra num papo mais nerd. Eu não estou acostumado a ser o nerd do grupo, mas o computador quântico, ele tem hoje o computador normal, ele é baseado em uma linguagem 0 ou 1. Então, ou tá ligado ou tá desligado. Em resumo, é isso. O computador quântico, ele pode estar ligado e desligado ao mesmo tempo. Seria essa a analogia. Então, ele tem um poder de processamento muito mais rápido. Eu acho que esse seria o salto futuro que poderia ter. Até lá, é meio que empurrar a goela abaixo várias coisas que não são propriamente dito o que eles vendem, entendeu? A IA, várias vezes lança uma nova inovação na IA que serve para quê? Nem eles sabem, é empurrar para aumentar a produtividade, entendeu? Eu acho que é muito isso, é a indústria tech sem ideias. Não sei o que vocês pensam sobre isso, Felipe. Eu penso que trazendo muito sempre trago muito pro nosso cenário, do que a gente está vivendo, e tá na nossa pauta também falar sobre isso. Não sei se vocês sentem ainda, então, essa insegurança, a gente tá falando da FOMO, né, essa ansiedade, se vem para vocês essa sensação, até também trazendo um pouco mais para a Maju, para a gente sair do técnico e trazer para o comportamental, que ela trabalha também bastante com esse comportamento. Vocês sentem isso nas empresas, com os clientes que vocês trabalham, essa pressão, essa ansiedade de aplicar IA, essa sensação ruim, ou hoje, para mim, parece que hoje já está mais estabilizado a sensação de que está tudo ok, sabe? Que eu não estou mais ficando para trás. Como é que é para vocês isso? Que daí, acho que eu deixo uma outra pergunta, para mim vem muito disso de estar sem ideias, a parte de tecnologia, sim, foi implementada uma cultura, teve uma pressão por parte de grandes empresas, tá tudo aí, né? Tá tudo disponível para a gente poder utilizar, mas daí passo para a Maju, tu sente isso? Tu tá mais tranquilo em relação a IA? Como é que é para ti quando tu acha uma ferramenta nova? Nossa, fiquei para trás, tô tanto tempo atrás. Conta um pouco pra gente como é que tá sendo isso o teu trabalho também, teu cenário atual. Então, eu acho que o IGC, ele era uma coisa que era para ser autêntico, era para ser uma comunicação simples e direta, assim, tô falando com uma amiga minha, entendeu? E hoje eu acho que com a IA tá tudo meio robotizado, as pessoas criam um roteiro pelo ChatGPT, aí nada é original, porque o ChatGPT não cria ideias novas, ele copia. Então tá tudo meio robotizado. Eu acho que eu até comentei com o Iago agora, eu não lembro se foi se a gente chegou a gravar no último episódio ou se foi quando a gente tava batendo papo, que hoje em dia tá tudo acelerado. Acho que a IA, ela deixou todo mundo mais afoito, assim, acelerado, e os vídeos, hoje em dia, tu tem que editar, tem que ter efeito sonoro em tudo, cortes rápidos, porque as pessoas não se prendem mais no vídeo. Tu tem que estar sempre no dinâmico e no agitado pra pessoa não arrastar o dedo pra cima. Então, acho que a IA só deixou as pessoas cada vez mais afoitas, porque esses vídeos de IA são tudo assim, tudo agitado, tudo movimentado, e acho que isso também prejudicou um pouco essa coisa do GC, porque era pra ser algo que eu tô dando uma dica pra uma amiga, tô falando com uma amiga, e hoje em dia é tudo roteirizado igual e tudo muito acelerado, porque senão teu vídeo não entrega. Então acho que a IA não acrescentou muito na minha opinião. A gente entra muito nisso de que várias vezes a gente já falou aqui, tanto no podcast quanto em off também, a gente fala que a questão,
que empresas que são mais humanas, né, que tipo trabalham mais essa questão de humanidade, mais pessoal, acaba tipo vendendo mais, acaba tipo crescendo mais, se identificando mais com o público. E aí eu acho que tipo essa questão da IA, ela acaba indo contra esse ponto, porque acaba ficando tudo mais do mesmo. A IA, que nem a gente falou, a IA não é uma IA, ela é um machine learning. Então, ela não cria nada, ela só repete padrões. E aí a gente entra nesse ponto. Tava vendo até um entusiasta da internet, que é o Hank Green, que ele é um gringo que fala muito sobre tecnologia, e ele fez um vídeo que é em defesa da Wikipédia, porque a gente olha aqui, a Wikipédia ela sempre foi muito banalizada aqui no Sim. Brasil, né? Porque, porra, botou na mão de brasileiro, a gente dá um jeito de avacalhar. Mas se for olhar a Wikipédia, tu usar como base a Wikipédia gringa, americana, principalmente quem é inglês, e inglês sendo a linguagem universal, o mundo inteiro escreve para lá, a Wikipédia ela é uma enciclopédia gigantesca do conhecimento humano. Então ele defende muito isso contra a IA, que a Wikipédia ela é o último resquício da humanidade, basicamente 100%. Porque tu tem uma escrita humana, tu tem uma curadoria na Wikipédia, a Wikipédia americana principalmente. A do Brasil também tem, mas a americana é mais forte nisso, é mais rígida. Tem ali uma curadoria onde as pessoas olham, se tu faz referência a alguma coisa, tem que ter o link a essa referência. Então, tipo, é uma política editorial bem responsável da Wikipédia. Então, isso traz o contraponto da IA, que várias vezes te remete a um fato ali que não tem fonte, entende? Então, isso acaba sendo um contraponto. A gente olhar as gigantes da indústria como Google, Microsoft, empurrando IA goela abaixo a gente. Tipo, hoje tu abre o Windows, tem ali a Microsoft oferecendo, quer usar o Copilot, que é a IA do Windows, que é uma porcaria. Então, não, eu não quero usar a IA, eu só quero ter a experiência no meu computador normal, tá ligado? O Google empurrando o Gemini para tudo que é lado. Faz uma pesquisa no Google, a primeira aba agora sempre é o Gemini. Então, isso mostra que as empresas querem te empurrar a goela abaixo porque elas querem esse lock-in tecnológico, basicamente, de tudo ser dependente ali deles. Então, causar uma dependência nesse ecossistema. E tem uma pressão que eu vejo do mercado que é, pô, tu trabalha com tecnologia, tem que estar o IA no teu dia a dia. Pô, eu sou uma pessoa que você já sabe aqui que eu sou meio conservador referente a IA. Então, pô, às vezes eu não quero criar uma pauta com IA, eu não quero usar IA para criar um roteiro, eu não quero usar IA para acelerar o processo que eu quero fazer, entendeu? Que eu acho que eu vou fazer melhor. Só que o mercado empurra que não, a IA tem que estar ali no meio, senão não é bom o suficiente. Então, eu vejo sim que tem várias vezes clientes querendo que, tipo, a IA, implementar a IA numa coisa que não tem a necessidade da IA estar ali. Só para dizer que tu é tecnológico, tu é adepto à IA, que a IA tá ali na tua empresa, então tu é futurista, basicamente. Só que, cara, acho que acaba sendo isso de muito sem propósito, mas por tu estar no meio do tecnológico, tu tem que ter a IA implementada no teu dia a dia. E isso é mais uma vantagem para as grandes empresas que querem essa assinatura recorrente de IA do que realmente para a empresa final, para o usuário final que está usando, entende? É mais esse sentido que eu vejo. Então, em resumo, isso causa muito o FOMO, né, que a gente tem. Quem não sabe, o FOMO é um princípio, uma teoria da psicologia que diz que é aquele sentimento de tu estar sempre para trás. Então, é o fear of missing out. Então, a pressão de adotar IA é alimentada pelo hype, pela insegurança de mercado, de qual vai ser a nova inovação, o que vai ser o futuro, o medo de ficar para trás do teu concorrente. Teu concorrente está usando IA, então tu tem que usar IA também. A comparação constante, a rede social traz muito o FOMO, né? Então, tu vê na rede social as pessoas com a vida perfeita, ninguém posta problema na rede social. Então, isso tu acha que a vida da pessoa é perfeita, enquanto tu tá ali cheio de problemas, que tu também não posta, mas tu tá ali cheio de problemas e tu olha a pessoa que tipo, tem a vida perfeita, isso faz tu sentir que tu tá ficando para trás. Tu olha ali, jovem de, sei lá, 21 anos que fez 1 milhão, postou que fez 1 milhão, aí tu ali com 25, 26, lutando na carga horária, sei lá, numa escala 6x1, tu pensa que tu tá muito atrasado. Só que, cara, cada um tem o seu tempo, cada um tem seu momento, e às vezes o jovem que fez 1 milhão ali investiu 1,5 milhão e tá postando só que fez 1 milhão. Então tem essa
grande pressão, e eu acho que isso acontece no mercado empresarial também, de postar que achou uma inovação gigante e tudo mais, só que, cara, essas coisas são pro propósito de cada um daqui a pouco, entende? A IA virou um símbolo de status, não de estratégia. Então eu Boa. vejo muito como isso. Essa frase ficou muito boa. Não, essa frase ficou muito foda. Fechou. Vai ser a frase da thumb. Bah. E aí, eu olhando a pauta aqui, vendo vocês, a carinha de vocês, eu vejo que a gente já tá, né, dentro desse processo. A gente já culturou muita coisa. A gente já, né, usa, né, no nosso dia a dia hoje. Então imagina hoje todo mundo que usa IA, quem usa IA aqui. Não sei, para mim hoje ia ter uma perca muito grande na questão de IA. Não ia morrer, né? Ai, meu Deus. Mas tirar do meu dia hoje é algo que eu ia ter que trabalhar. Eu ia ter que começar a trabalhar, algo que eu não faço faz tempo. Não, brincadeiras à parte para trazer isso. Eu acho que todo mundo, né, quem estiver assistindo, cara, olha, a IA vai acabar. Vão ter que trabalhar mais 4 horinhas por dia aí, no mínimo. Começar a pensar de novo, escrever as coisas. Talvez é uma forma da gente voltar a ser autêntico, né, que nem a Maju falou. Então, acho que é isso que me vem na cabeça, assim, um pouco. Não digo que tiraria 100% a IA, né? Que nem eu falei, eu acho que a IA chegou para ficar e tudo mais, só que eu acho que a gente não pode esperar essa evolução absurda da IA que nos vendem, entendeu? Exato. A IA de hoje em dia, ela é isso, ela não tem muito como desenvolver mais. Claro, tem a correlação de prompts, tem a melhora da resposta, mas ainda assim eu não consigo, tipo, ver muito para onde ela vai fugir e desenvolver que seja realmente útil, principalmente para pessoas do dia a dia. Tipo, porra, eu uso IA hoje, uso para organizar ideias, entendeu? Porque é mais fácil para mim mandar um áudio pro ChatGPT e dizer para ele organizar em tópicos esse áudio do que eu ficar digitando ali, perdendo mais tempo digitando a mão. Mas é um uso simplificado. Então, se a IA desaparece hoje, que nem tu falou, porra, para mim ia fazer eu perder, tipo, em vez de eu perder 5, 10 minutos, eu ia perder 1 hora, tá ligado? E tudo bem, acontece, vamos sentar e fazer, tá ligado? Não seria o fim do mundo pra mim, entendeu? Eu acho que as pessoas, de certa forma, estão deixando de usar a cabeça, sabe? Tipo, não estão trabalhando a criatividade, enfim. E eu acho que se tirasse, tem muita gente que cria uma certa dependência. Então eu acho que se tirasse a IA pra muita gente, ia sentir uma certa abstinência, assim, sabe? Tem gente que eu acho que ficaria meio perdido. Tá, pra onde eu vou? Tipo, tu vai perder uma hora do teu dia mais agora. Mas tem muita gente que usa aquilo no seu dia a dia e não sabe mais viver sem, porque de certa forma é um conforto aí. Não tô a fim de criar nada. Bota lá e pum. Ela cria, entre aspas, pra ti. E é isso, tipo. E eu acho que, por exemplo, esses dias eu tava reservando uma pizzaria pro aniversário do meu namorado. E aí eu achei que eu tava falando com a atendente. E depois que eu vi que era IA, porque eu pedi se dava pra cantar parabéns e ela falou, não tenho isso no meu sistema, vou passar para um atendente. E aí eu vi que eu não estava falando com uma pessoa. Então, tipo, acho que isso a gente tem uma noção, mas ao mesmo tempo não tem uma noção de como ela tá inserida no nosso meio. Acho que é uma coisa muito maior do que a gente tem essa percepção. E acho que a gente já tá dependente dela. Eu acho que não tem como tirar mais ela do mundo. Não. Voltando, eu não acho que a IA é um grande problema para, tipo, para ela ter esse conforto, tipo, essa facilidade na nossa vida. Eu só acho que, tipo, é um problema quando as pessoas começam a olhar a IA como a solução de todos os problemas, entendeu? Ela não é mais um meio, ela virou um fim. Então eu não preciso mais pensar, eu não preciso mais estudar, porque eu vou mandar para IA e é isso. Entendeu? É por isso que eu acho que as pessoas estão emburrecendo. Isso é um dos fatores, né? A gente tem N fatores de o porquê a geração Z e as posteriores estão cada vez mais difícil de se inserir no mercado de trabalho também. E aí eu acho que, tipo, a IA, ela causa muito o FOMO na questão de buscar oportunidades, novidades, achar tendências, criar conteúdos, gerar experiências, e isso tudo é intensificado pela internet e agora pela corrida da IA. Então, tu fica sempre com aquela sensação de que tem alguma coisa acontecendo que eu não estou conseguindo acompanhar. A gente tem muito
Para quem não é do meio empresarial e tá nos ouvindo, a gente tem muito isso com, tipo, sei lá, rede social. Tu tá vendo uma série, tu tá acompanhando uma série. Tu trabalha ali 8 horas por dia e tu tem um tempo para ver tua série, teu lazer, tá vendo uma série. Aí tua série tá no hype e ela tá toda hora aparecendo na rede social, mas aí também tem outras séries que estão no hype que as outras pessoas estão acompanhando. E isso vai aparecer para ti na tua rede social e tu fica com aquela sensação, pô, eu tô conseguindo ver uma só, não tô conseguindo ver outra, e isso gera uma ansiedade de não estar participando daquele grupo, né? E isso acaba, tipo, sendo sempre tudo tá acontecendo ao mesmo tempo e eu tô sempre atrasado, eu tô sempre para trás, eu não tô conseguindo acompanhar a sociedade, basicamente. E isso acontece no meio empresarial e a IA eu acho que está causando um grande problema nisso. Que hoje tudo que tu vai ver, se for em evento de empresas, marketing, enfim, de qualquer coisa referente a empreendedorismo, a negócios, vai ter isso de, não, a inovação é IA, estou usando IA para fazer isso, a IA para fazer aquilo, e isso acaba gerando tipo uma ansiedade generalizada de tu também tem que estar usando IA, só que daqui a pouco tu está começando agora. Sendo que tu está começando agora, tu precisa estruturar o básico antes de implementar uma IA, antes de implementar alguma coisa. Então, acho que é esses problemas que acaba criando a pressão de estou ficando para trás e isso vai desgastando mentalmente, né? E aí tem um grande ponto, né, Iago? Acho que eu passei por isso, acredito que acho que todo mundo deve ter passado, e só agora talvez o cara consegue ter uma clareza maior de tudo isso. Mas a gente precisou passar por muitos erros para poder, tipo, em evento, né, ver evento, ver guru, gastar dinheiro para poder entender isso. Tipo, quantos cursos a gente gastou para poder entender que, na verdade, essa ansiedade estava em nós e não tinha nada a ver com o mercado, né? Tipo assim, então, tem a ver com o mercado de implementar isso, mas é mais nossa ansiedade de querer gerar resultado a todo custo e não entender como é que funciona o processo. Porque daí, ouvindo tu falar isso, eu me vi em vários momentos, tipo assim, cara, caguei pro mercado agora, você tá querendo implementar, no quesito assim de, caguei mesmo, sabe? Não vou ficar ansioso porque sai um novo negócio que eu não tô implementando, ou ganhando dinheiro com isso, ou se o carinha lá tá ganhando dinheiro. Eu acredito que agora realmente é o momento da gente, então, se entender onde que tu é o especialista, onde que tu vai atuar. Então, acho que trazendo para mercado de profissão mesmo. Porque, imagina tu ter que... Eu sei que tu não falou só dependendo disso, né? Mas para quem tá chegando, quem é novo, ou quem já tá mais velho, ou quem precisa atualizar, digamos assim, essa ansiedade não tem nada a ver com o mercado. Tem a ver contigo, com a pessoa que tá ali, né? Querendo gerar resultado, não gera, ou... Então, acho que é muito mais sobre nós mesmos, sempre vai ser, de quanto que a gente quer estar gastando dinheiro. Nossa, a gente torra muito dinheiro por coisas banais, assim. E outro ponto que eu ia falar, tá falando de conteúdo, falando de performance, também é aquilo que a gente começou o podcast falando de planejamento, de processo, de objetivo. Isso a gente já trabalha, a gente já fala, a gente fundamenta muito bem, a gente gosta disso, né? A gente tem um canal de educação falando sobre isso, sobre esses processos, de forma muito básica, mas que até hoje resolvem muita coisa. Isso sim resolve, né? Talvez mais do que a IA, que gera muito mais custo, que a gente vê, gera muito mais custo do que lucro. E então acho que toda essa base, a gente tem que criar a base mesmo para poder trabalhar e não gerar ansiedade. E para um caminho de dados, um caminho de performance, um caminho de pessoas. Cada vez mais é esse propósito que eu fundamento em mim também, não sei se faz sentido para vocês. E, cara, é muito louco a gente entrar nesse conteúdo aqui, que é tão importante, que a gente utiliza, e a gente entender que parece que assim, nossa, mano, a gente tá utilizando e tá ruim ainda, né? A gente falou assim, tá ruim a gente tá podendo usar isso como o principal fator das nossas soluções hoje pro mercado, porque eu vou te falar uma coisa, vou te dar um exemplo. Dentro das empresas, elas não querem saber se tu tá usando IA ou não, elas só querem saber o resultado. Se tu usou IA num chat, se tu usou não sei o quê, mas depois, se der uma merda, vão te cobrar como que tu fez o processo. Mas hoje, elas querem saber, querem que tu entregue o resultado, não importa como. Se foi com IA ou não foi com IA, ou se tem IA no atendimento ou não. Então, tu te pressiona, porque, porra, será que eu devo implementar IA? Será que eu vou implementar IA? O que eu uso aqui, não uso lá? Então, acho que a pressão vem da empresa, então acho que trazendo mais para quem trabalha também no mercado aí, tem uma pressão de gerar resultado, que tu quer gerar resultado, e aí isso gera ansiedade, isso gera desgaste. Se tu não tiver processo, não tiver bem organizado, se tu não saber ali também ter umas manhas ali para poder trabalhar, acaba que tu vai se ferrar muito. Então, as empresas, sim, cobram esse resultado, ainda mais o marketing, vendas. Agora, tu, nessa postura, tu vai ter que entender de ferramenta, vai ter que entender de vários fatores para poder chegar no melhor resultado, tomar decisões melhores. Então, está muito mais ligado, por isso que eu falei de ansiedade,
a forma como tu toma decisões, do que, de fato, talvez vai numa ferramentinha ali, escreve um chat GPT. Então, não importa, talvez, como que tu faz, mas sim como que tu pensa o jogo, como é que é o teu propósito, qual é o teu objetivo, e aí as ferramentas vão só acelerar esse processo e entregar resultado. Então, acho que eu vejo essa pressão muito assim, cara, para mim, eles não interessam como é que tu fez o caminho, agora se der merda, aí tu vai ser cobrado, entendeu? Daí tem uma responsabilidade muito grande. Os clientes também, né, talvez, acho que não Sim, tem... mas o que eu digo é que hoje, por exemplo, se tu for olhar, existe selos, né, tipo, de empresa adepta IA, tudo mais, e esses selos acabam virando status. Então a empresa, ela quer isso, então ela vai implementar a IA ali, sei lá, num chatbot do atendimento online do e-commerce, por exemplo, ela vai implementar isso só para dizer que tem o selo de IA, entendeu? Tipo, para aderir a esse selo. Só que, cara, no fundo das contas, então essa é a pressão que eu digo, tipo, mais as empresas querem ter esse status de não, somos adeptos a IA, entendi. mais isso do que necessariamente no processo. O resultado, pô, é realmente, foda-se como é feito, só precisa do resultado. Mas eles querem ter esse selo, esse status de não, a gente usa IA, a gente está acompanhando o mercado, a gente é uma empresa tecnológica, entendeu? É mais essa pressão que eu acho. E esse status ferra ele. Esse status muitas vezes ferra. Essa busca por status, acho que tanto no meio empresarial quanto no pessoal, essa busca por status acaba ferrando muita gente às vezes. E tu falou da ansiedade ser muito mais voltada a gente do que ao mercado, mas é que a gente tem que o mercado, a internet principalmente, ela é desenhada para alimentar esse sentimento de perda, né? Então, o algoritmo ele vai sempre te mostrar o melhor, o que está relacionado ao que tu acompanha, e aí isso vai sempre te gerar mais ansiedade de não estar acompanhando tudo. As plataformas hoje, as redes sociais, elas estimulam essa urgência. Então, qualquer novidade vira um viral, e aí esse viral ele explode para chegar em mais pessoas, e isso depois vira esquecimento já, e aí assim segue porque virou esquecimento porque tem uma outra novidade, então está sempre acompanhando. Marcas usam na publicidade esse sentimento de perca para gerar escassez, uma falsa escassez, e a IA ela acaba amplificando tudo isso, porque todo dia vai surgir uma nova ferramenta, todo dia o conteúdo da semana passada está desatualizado, e aí aumenta essa sensação de eu nunca estou conseguindo acompanhar tudo, tá ligado? Então, em resumo, é mais isso. Eu acho que, tipo assim, sim, óbvio que a ansiedade ela é interna tua, tu tem que trabalhar isso, mas o mercado é desenhado para te causar mais, tá ligado? Ele não é desenhado para te ajudar nisso. Sim, dá muito gatilho no cara. O ambiente ele acaba, tipo, te gerando essa ansiedade. Então, pô, ou tu vai viver numa caverna, ou tu vai ter que estar muito bem resolvido, amadurecido, digamos assim, porque que nem tu falou, a gente tem que passar por todas as etapas, a gente passou por essa etapa, mas para chegar nesse ponto e dizer assim, quer saber, foda-se tudo, vou fazer o meu, tá ligado? Então, isso acaba acontecendo o ambiente te gera essa ansiedade, se tu não sabe lidar com isso, geralmente quem não tá, não dizendo que a gente é os mais maduros possíveis, mas tipo assim, depois de um tempo de mercado que tu vai amadurecendo e vendo, não preciso acompanhar isso. O cara que tá vendendo ali, nossa, a fórmula mágica não é a fórmula mágica, é uma coisa, tipo, apresentada de uma maneira diferente, entendeu? Porque se o cara tivesse a fórmula mágica, ele não ia estar vendendo a fórmula mágica, ele ia estar resolvendo o problema. Exatamente. É meio que isso que tu só vai pegando com o tempo de mercado, de parar de cair nessas falsas promessas. Então, acho que sim, é uma coisa nossa que a gente tem que amadurecer e trabalhar, mas o mercado ele não te ajuda nisso, ele está indo totalmente contra isso. E aí, para fazer esse fechamento da ideia, também passar para a Maju, senão a gente fica, né, monopolizando aqui, realmente busque tuas referências, mas não esqueça que, cara, é tu por ti mesmo, busca pessoas que vão te ajudar nesse processo, que nem a gente está aqui junto, né, se ajudando, pauta, então a gente constrói isso, então busque mais pessoas que estejam os mesmos ideais que você, os princípios, os valores, se cerque dessas pessoas, desses ambientes, e não tenta, parece que a gente tem uma coisa de gostar de ambientes tóxicos também, né, quando a gente está em ambientes tóxicos que tá te moldando ali, daí, claro, tu vai ser levado a isso. Então, acho que é por isso que é muito mais interessante tu te cercar de pessoas que estão no mesmo ideal que tu, no mesmo propósito de crescimento, e por mais que seja um objetivo talvez pequeno, comparado ao que seja o objetivo da outra pessoa, porque eu me lembro dessa conversa que a gente teve lá, que hoje, cara, eu
eu corro na rua de graça. Eu não vou pagar grupinho de corrida e tá tudo bem quem paga, não é isso. Botar camisetinha, eu pago R$400 para ganhar cerealzinho para corrida para pertencer isso. Então, cara, eu não vou pertencer a essa galera. E aí a gente entra aí eu entrei muito em lutas, né, tipo, psicológicas comigo mesmo, que é o quanto que eu sou teimoso e quero fazer totalmente ao contrário das pessoas, o quanto que eu quero pertencer, mas que não eu tenho um iPhone, tá? Mas o iPhone eu quero porque eu gosto do produto, talvez, não é porque eu quero ter o status do iPhone, ou até inconscientemente pode ser que eu quero ter o status do iPhone, mas essa questão de pertencer mesmo, eu vejo que se tu, né, acho que quem um dia ouvir isso aqui busque tuas referências, busque teus brothers, busque amigos, pessoas profissionais que estejam nessa mesma levada, que não seja ansiosa, mas que seja uma levada de metas, de objetivo, princípios e vamos lá, bora, do que essa picuinha aí de estar sempre, não, mas a gente tem que fazer algo novo, tem que estar usando IA, sabe? Quando não tem nada fundamentado, realmente é um motivo muito fraco. Então, acho que é princípios, cerca de pessoas boas, tenha boas referências, que hoje é difícil, né, nesse mercado ter boas referências, todo mundo parece que fala muito bem, e não queira pertencer a tudo que... Aí eu tenho uma frase comigo que é, quanto menos eu pertenço, mais eu me conheço. Então, quanto mais eu tentava pertencer a uns lugares assim, eu via, cara, não tem nada de mim aqui. Às vezes eu estava entregando só o que o ambiente precisava, tentava me adaptar a esse ambiente, que é bom também, tem que se adaptar, não estou falando isso. Não sou o melhor, agora aprendi, não é isso. Mas a gente tem que se adaptar ao ambiente, mas também não dá para o ambiente te consumir, e aí tu virou um robozinho ali, cara, tu não tem mais, aí entra, né, não tem mais autenticidade, não tem mais criatividade, e a gente sabe que nesse processo aí os ambientes te engolem, querem resultado, e tu não consegue, por isso que muita gente vai empreender também, não consegue mais ser tu mesmo nesses ambientes, então, foque, eu acho que se eu pudesse dar uma dica boa base aí de princípios e valores, referências reais, e cercado de um time aí com uma galera que queira realmente fazer resultado de uma forma leve, sutil e também com responsabilidade. Eu faço das tuas palavras as minhas, só complemento que eu acho que, tipo, sei lá, meu conselho tanto para quem tá começando ou para quem já tá mais tempo aí, seguir o que acredita e não deixar de lado o que acredita. Tipo, primeiro testa o que tu acredita, o que tu pensa, o que tu imagina, para depois tentar seguir alguém e tudo mais. Se o que tu fez não deu certo, tenta adaptar isso, ver quem tá ensinando alguma coisa que faz mais sentido com o que tu acredita, e não vai no cara que tá te prometendo mundos, sendo que tu vê que é algo que tu não acredita, digamos assim, né? Porque várias vezes, eu e o Felipe, principalmente, a gente já deixou isso de lado, tipo assim, a gente tem uma ideia de fazer de tal jeito, mas, a gente viu fulano que diz que tá dando certo, fazendo de tal maneira, então e se a gente tentar mais dessa maneira, vamos ir para um pouquinho para esse lado. E isso nos causou muita perda de tempo, digamos assim, né? Muito isso. Não perda de tempo, a gente aprendeu com isso, mas sim, esforço desnecessário, digamos assim, em tentar seguir algo que não era o que a gente acreditava. E para mim também, inovação não é tu correr atrás de tudo com ansiedade, é tu avançar, tipo, tu ir atrás com estratégia baseada em dados. Daí vamos olhar para isso, tipo assim, o que está dando certo com dados, como eu consigo adaptar isso para o meu negócio de maneira mais mais fiel ao que eu acredito, digamos assim, né? E aí, entrando nisso de adaptação, eu estranho muito nesse episódio eu ser o nerd do grupo. Nesse podcast eu estou estranhando, porque eu nunca fui o nerd do grupo. A Maju me conhece há 10 anos, então a gente já teve essas conversas do off de que rumos a vida levou. Fala, Maju, abre esse coração. Não, então, chegou a hora agora da terapia cast. Eu acho que a IA, ela tá muito associada ao imediatismo. E o imediatismo, ele causa ansiedade, porque tem que estar sempre em movimento. Sempre em movimento. E a pessoa, ela não tem esse ritmo. Tipo assim, eu vejo até pelo Iago, que nem ele fala, ele tá sempre fazendo alguma coisa. Parece que, tipo assim, ele não vive. É 3 da manhã, ele tá lá. E, isso de certa forma, um imediatismo. Eu preciso terminar, eu preciso fazer, E isso não faz bem. Daqui a pouco, a pessoa desenvolve não só ansiedade, como burnout e outras coisas que, o Iago tem 26 anos, 25, 26, 26. Então, não é momento dele estar com burnout, por exemplo. Eu tô te dando só te dando exemplo, tá, Iago? Não, pode trocar figurinha também, não tem problema.
Mas, enfim, acho que, por exemplo, no meu meio, uma das maiores UGCs, ela fala sobre aplicativo de edição com IA. Ela tem na plataforma dela Ai, pelo amor de Deus, que se não der processo nenhum. Mas ela tem na plataforma dela uma ferramenta de IA para tu criar teu roteiro. Então, tipo, ela, ao mesmo tempo que ela prega sobre autenticidade e conteúdo mais orgânico, natural, ela tem isso. Então, tipo, tu acaba meio que já indo para esse lado da IA e fazendo meio que tudo igual. Então, é muito difícil tu fugir daquilo quando aquilo já está inserido de forma muito grande no teu meio. Eu, por exemplo, estou tentando fugir desse lado da IA, eu fazia meus roteiros e ia muito para IA, e estou tentando não fazer isso, porque acho que fica tudo igual, as falas ficam todas iguais, e acho que isso não acrescenta nada no meu trabalho, porque eu acho que quando tu é autêntico, quando tu faz da tua forma, acho que por mais que o negócio demore para desandar, caminhe aqui um passinho de formiguinha, vai chegar uma hora que as pessoas vão valorizar esses teus passinhos de formiguinha e o negócio vai começar a bombar. Então, tipo assim, por mais que, o meu conselho é, por mais que demore e seja mais demorado, porque a IA promete resultado na hora. E por mais que, tipo, tu queira ver aquele resultado na hora, vai no teu tempo, do jeito que tu acha que, tipo, com a tua cara, com a tua identidade. Porque se a tua marca tem uma identidade, segue essa identidade. Por mais que não seja a identidade da moda no momento, digamos assim. Que a IA diga que é o certo pra ti. Vai naquilo, porque quando tu repete, que é um padrão da tua maneira, aquilo vai gerar uma conexão. Então, a minha dica é essa. Vai nos passinhos de formiguinha que uma hora a coisa vai andar. Não adianta tu querer pular passos e etapas, porque isso não vai gerar uma conexão profunda. Pode ser que te gere um resultado ali momentâneo, mas mais pra frente não vai criar uma coisa linear. Vai ficar tipo, vai gerar ali um certo fluxo alto na hora e depois pode ser que o negócio caia. Acho que quando é um padrão teu, passinho de formiguinha, é muito mais fácil de tu ter uma coisa linear. Então, pra mim, essa é a dica, assim. E, pelo amor de Deus, não tenha um burnout com 26 anos. Depois de eu ser humilhado, já fui burnoutado, ansioso. Diagnosticado. Depois que eu tive que ajudar o Iago durante esses 10 anos, enchendo meu saco com o burnout. Mas pior que isso é muito engraçado, porque a Maju, claro, a gente se conhece há 10 anos, né? Há 10, 11 anos, sei lá quanto tempo a gente se conhece, mas há muito tempo. Acho que desde os 15, 16 anos a gente se conhece. Aí, pô, já teve várias fases e a gente teve uns hiatos que a gente ficou mais afastado e tudo mais. E é engraçado que quando a gente volta desses hiatos, principalmente eu vejo ela falando, tipo, cara, o que tu tá fazendo? Nunca te imaginei. Inclusive, para quem não sabe, eu fiz educação física na faculdade, iniciei fazendo educação física e eu zoava muito a Maju por fazer publicidade e hoje estamos aqui, né? Inclusive, muito hoje ela estava me zoando por isso. Eu não sabia disso, hein? Tu zoava, velho. Muito! Falava que eu ia passar fome, não que não seja verdade. Mas ele tinha razão, pior que ele tinha razão. Mas me zoava muito. Aí quando ele falou que ia começar a fazer marketing, tu tá de sacanagem, não é possível. Logo tu. E tá aí hoje. Aí foi a vingança dela. Cara, muito bom. Eu acho que a gente tem muito potencial aí entregou várias frases hoje aí motivacionais. Mas é isso então, pessoal. Deixem like, se puder, se inscrevam no canal aí também, que nos ajuda muito. E comentem aí o que acharam, o que vocês pensam sobre IA. Provavelmente esse episódio vai ser polêmico, referente, vou ser cancelado, mas eu apresentei fatos. Então... Eu tô contigo. Ganhou. Eu convenci o meu maior hater. Eu tô contigo. E é isso, pessoal. Então, muito obrigado por ficar até aqui. Fiquem aí. Até o próximo episódio do podcast. Valeu.